faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, alvinegros, sim, voltamos. Quem fala com vocês é Rafael Corneta para mais um episódio do nosso podcast Corneta 7, episódio 22. Dessa vez eu não me confundi não, é episódio 22. Mais uma vez estão aqui comigo o Marcos, @MarcosC13 no Twitter, e o Thiago do perfil Botafoguiano, sempre presentes, participações tradicionais. E aí, rapazes, como é que vocês estão? Esse hiato que a gente fez aí do podcast, como é que vocês conviveram com esse ato em relação a Botafogo? Boa tarde para vocês. Cara, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu me senti quase um flamenguista, né? Sem casa, porque eu me sinto em casa falando aqui com vocês. Mas simbora. Ai, muito bom. Bom, esse ato ele foi um pouco dessa vida aí, também um pouco da vida do botafoguense, né? Expectativa, aguardando, vendo as coisas acontecerem. Enfim, esse foi o ato. Muito bom a gente estar de volta. Temos bastante coisa para falar, né? E vamos que vamos. Bom, rapaziada, quem está escutando, eu já peço para deixar o like aí se você estiver vendo no YouTube, se inscrever no canal, se estiver escutando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud. Bom, o aplicativo que você estiver escutando, segue aí o podcast, que ajuda bastante a gente e fortalece aí para a gente estar sempre fazendo toda semana. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho bem pouco na verdade, sobre as partidas aí que antecederam o jogo do Flamengo, que a gente perdeu, né? Santos, Cruzeiro, o que mais? A gente perde tanta partida que eu nem me lembro. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre esses jogos, bem rapidamente, sobre como o Valentim tá escalando a equipe. Vamos projetar o jogo contra o Flamengo na quinta-feira e vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a turbulenta fase política do Botafogo. A gente está gravando o podcast no dia 5 mesmo, na terça-feira. E o Botafogo acabou de anunciar que o Gustavo Noronha saiu do VP do clube. Bom, todo mundo dando graças a Deus. Vamos começar, antes de falar sobre a política, vamos começar falando sobre esses últimos jogos do Botafogo. Eu já vou passar para o Thiago e para o Marcos, para eles darem opinião sobre esse período de Valentim no Botafogo. Eu, já dando a minha opinião, vejo um time com mais fome, mas ao mesmo tempo completamente desorganizado, tomando muito gol, sem muita perspectiva de melhora. Como é que vocês estão enxergando, rapazes, o time do Valentim? Além da não perspectiva de melhora, eu vejo a piora mesmo a cada jogo. E eu vou fazer aqui minha ressalva. Na época eu também considerava insustentável a saída a permanência do Barroca, mas aí a gente tem alguns pontos que a gente precisa ver. O Botafogo ele vem correndo demais e pouco produzindo em todos esses jogos, né? Essa parada de verticalidade, que é o que o Valentim chama de chutão para frente ou cruzamento lá do meio do campo, às vezes funciona, às vezes vem o Carlos aos 49 do segundo tempo, faz um gol, às vezes um dos lançamentos dá certo, o Igor Castro faz um gol, mas a probabilidade de funcionar, principalmente no futebol brasileiro de hoje em dia, que já está vacinado contra esse tipo de lance, é muito pequeno. Então, o Valentim me parece sem repertório nenhum e também me parece um tanto quanto perdido nas suas escalações. Soltar o Henderson, que nunca sequer tinha entrado com ele como titular num jogo tão difícil quanto o Santos, na Vila Belmiro, me demonstra um pouco de estar perdido, que está tentando fazer algo, mas não me parece minimamente consciente. O Igor Castro, o garoto que vem pedindo passagem, sendo forçado a jogar fora da área, sendo que os 2 gols que ele fez foi ali dentro. E a manutenção eu não consigo chamar o Vitor Rangel de jogador. Então, só te interrompendo rapidinho, essa questão do Igor Castro de ponta, não sei o que vocês acham. Assim, se ele quer manter o Vitor Rangel no time, tá bem claro para mim ali que o Vitor Rangel é mais rápido que o Igor Castro. Tanto é que ele vem várias vezes buscar a bola no meio campo. Contra o Santos mesmo, ele tentou 1 ou 2 jogadas que funcionaram ali de contra-ataque. Óbvio, ele é horroroso, isso ninguém tá falando que ele é bom, mas assim, tá bem claro para mim que ele é mais rápido que o Igor Castro. Por que não, já que ele quer
quer manter o Vitor Rangel na equipe, por que não coloca o cara na ponta e deixa o Igor Cássio no meio? O Igor Cássio contra o CSA, gol de puro oportunismo, além do oportunismo, movimentação de sair, né, disparar e o Gabriel ter feito aquele lançamento à la Gerson. E contra o Santos também está muito bem posicionado. Então por que não colocar o cara de meia e deixar o Igor Cássio na ponta? Ou Igor Cássio não, o Vitor Rangel na ponta. É isso, tem algumas coisas que não batem. Ou então, cara, vai botar o Igor Cássio, vai tirar o Diego Souza. Você tem outros moleques da base para botar também ali na ponta. Você não precisa manter o Vitor Rangel por falta de opção, porque o Igor Cássio é centroavante. Então, se precisar tirar o Vitor Rangel dali, bota. Tem o Juan, tem o Lucas Campos. Beleza, oscilou, mas se é para tentar alguma coisa, com alguns jogadores que façam sentido. Mas a gente vem esbarrando também em atuações individuais patéticas, né? O Diego Souza, o Carly, o Yuri, jogadores que não vem demonstrando nada, e graças a Deus o Cícero tá fora. O próprio Gatito, apesar dele ter feito várias defesas importantes contra o Santos, né? Se não fosse todas as defesas, o jogo ia ser 10-1. Mas, pô, pelo amor de Deus, o gol que ele tomou do Marinho, o gol que ele tomou contra o Fluminense, são bolas altamente defensáveis, e para um goleiro que a gente coloca que o Gatito é, do nível que a gente coloca que o Gatito é, que é um dos melhores do Brasil, ele deveria ter pego essas bolas. Não tá a mesma coisa. Eu sempre me preocupo com aquelas notícias que tiveram de que ele queria sair, que tentaram. Mas, enfim, eu acho que muitos daqueles ali não estão. A gente não pode botar eles no mesmo patamar de jogadores que já vestiram a nossa camisa. Se não tiver salário na conta, a gente vai ficar com esse tipo de discussão. Porque se a gente for cobrar, eu tenho certeza que, embora eles não falem, é esse o pensamento de alguns jogadores que estão ali, que se arrastam, que não se esforçam como deveriam, e até que tem essa queda de rendimento, como é o caso do Gatito. Eu admiro o Gatito pra cacete, sinto uma segurança com ele no gol do caramba, mas eu não boto a minha mão no fogo. Eu não acho que ele faria o que o Jefferson fez, por exemplo, em relação ao Botafogo. Mas isso é assunto para outro dia. Em síntese, o Valentim pouco agregou, né? Talvez a gente tenha dado um passo para trás, porque até para fins de comparação, e para finalizar também, o Barroca, beleza, tinha aquele jogo irritante pra cacete lá atrás, mas foram 26 gols sofridos em 24 partidas no Campeonato Brasileiro. O Valentim já tomou 12 gols em 4 jogos. A forma de ter a bola irritante do Barroca talvez fosse realmente mais um pensamento de retranca, uma forma de se defender. E isso eu falo porque, acompanhando agora o trabalho do Barroca no Atlético Goianiense, a gente vê um time com menos posse de bola e média de 17, 20 finalizações por jogo, por causa das características dos jogadores, obviamente que guardar as proporções. Então, às vezes, é mais importante o Valentim tirar essa ideia de ser vertical demais todo jogo, com chutão para frente, e pensar em uma forma de ter uma defesa consistente, porque é a defesa que livra o time do rebaixamento. Eu venho me manifestando nesses últimos dias sobre o Alberto Valentim nas redes sociais, de forma, obviamente, tento ser bem equilibrado, bem comedido, ao contrário de algumas manifestações em grupos mais privados, vamos dizer assim. Mas, para mim, a vinda de Alberto Valentim é um desastre. A vinda do Alberto Valentim, ela não se explica, ela não tem lógica alguma. Porque eu falei isso no podcast que a gente gravou, um dia depois que o Barroca foi demitido, né? A gente gravou, teve a participação do Fred Gomes, do Thiago Veras, e aí a gente começou a especular aqui quem viria, se era Anderson Moreira, se ficava o Lazzaroni ou se via Alberto Valentim. Você que está escutando aí, você pode conferir lá no nosso feed as opiniões que nós demos aqui. O Alberto Valentim ser contratado é uma coisa que não tem lógica. Essa contratação ela só poderia ser feita por um departamento de futebol, por uma vice-presidência de futebol completamente amadora e fora da realidade. Como você quer fugir do rebaixamento? Não, precisamos de um fato novo. O time está se aproximando da zona de rebaixamento. E aí a gente vai lá e contrata o Alberto Valentim, que era técnico do Lanterna. Ah, mas o Avaí tinha um time horrível. Nossa, eu pensei que o Botafogo tinha um elenco, sei lá, do Barcelona. Pelo amor de Deus, gente. Assim, não tem cabimento. Não há discurso que consiga justificar a contratação do técnico do então vice-lanterna. Agora está na lanterna, né? Enfim, com 3 vitórias em 15 jogos. Não dá. Mas falando aqui, né, já chegou, enfim, isso daí já era. Mas nas partidas dele, não vemos nada de bom, de promissor. Um time que tem mais fome.
né? Imagina que você tá solto na selva, né? Pessoal que gosta de Discovery Channel, Animal Planet, esses canais assim, aí tem aqueles programas de sobrevivência, né? Aí, imagina, você foi solto lá na selva. Ah, caramba, tem um animal, preciso matar um animal para comer um animal. Veganos, desculpa, tá? Isso aqui é uma hipótese. Meu amigo, se você não tem ferramentas, se você não sabe criar uma ferramenta, se você não sabe nem como chegar perto do animal, você não vai comer o animal lá, entendeu? Você não vai conseguir, enfim, fazer lá, caçar e tudo mais. Então o time do Botafogo é isso. É alguém que, sei lá, sempre teve mordomo e ficou do nada, se viu na selva, sozinho, entendeu? E não sabe atacar, não sabe fazer nada. Então, assim, é um time que dá o chutão para frente e tenta ver o que acontece. É um time que, quando se aproxima da área, não sabe o que fazer, parece não ter recurso. A minha impressão é que não se treina jogada. É assim, gente, vamos chegar perto da área e lá a gente vê o que vai acontecer. Então, assim, a minha impressão é essa, não se treina a jogada, não se tem um planejamento. Jogada ensaiada em falta, todo treinador tem isso, né? A jogada ensaiada do escanteio, da falta, e olha lá. Mas uma jogada de bola rolando, entendeu? Em que você, de repente, espera abrir um espaço e tal, e você ataca, faz um cruzamento, chega um jogador como surpresa, não tem nada disso. Então, o que a gente tem é um... Pode falar. Só para aproveitar essa da bola parada, a gente tinha o Marcinho batendo falta e batendo escanteio muito bem, inclusive o gol contra o Vasco saiu do escanteio dele. Aí o Valentim coloca o Valência no time e desde então só o Valência bate todas as bolas paradas com aquela jogadinha estranha, ensaiada lá dele, e não acertou uma. Isso também é influência do técnico, né? É só um PS. Sim, então, mas mostra que ele não sabe o que fazer. Antes da partida contra o Santos, eu falei assim, o Valentim mudou muito a escalação, né? E aí tinha algumas hipóteses. Ele está muito satisfeito com os jogadores. Ele montou o time de acordo com o jogo que viria pela frente, que tem isso, né? Tem técnico que escala, não, eu vou enfrentar o Santos, a característica é uma, vou enfrentar o CSA, a característica é outra, então eu vou mudando a escalação. Ele estava insatisfeito, ou ele está poupando jogadores para o Clássico, ou ele está perdido. Eu, sinceramente, eu olho e eu acho que ele está perdido, né? E que talvez ele estivesse poupando, né? Porque não é possível que ele resolveu escalar 6 garotos da base assim de uma vez, porque ele achou que assim ganharia o jogo, entendeu? Então, assim, para ficar mais no Valentim, a minha sensação é essa. A minha sensação é de que nós não estamos na zona de rebaixamento porque ele não chegou antes. Eu acho que se ele chega e comanda a gente contra o Goiás, perderíamos. Se ele comanda a gente contra o Palmeiras, o estrago ia ser maior. Perdemos lá, mas acho que o estrago ia ser maior. Ganhamos contra o CSA, mas daquele jeito, né? Muito graças à presença da torcida, à manifestação da torcida. E é isso, gente. O que a gente vê é um time que não tem a mínima noção do que fazer. Um time burro, entendeu? Um time que não tem inteligência nenhuma. Inteligência tática, inteligência técnica, porque falta técnica mesmo. Mas, enfim, um time que tem sérios problemas. Falhas individuais são responsabilidade de jogadores. Mas quando a falha é coletiva, isso é responsabilidade do treinador. E o que nós vemos é falha coletiva atrás de falha coletiva todos os jogos. Então, Alberto Valentim, sinceramente, eu tô doido que 2020 acabe bem, para ele ir embora, entendeu? E a gente ter um treinador de verdade. Me desculpem aí se eu já me excedi logo nos primeiros minutos do podcast, mas é isso. Não, tranquilo, faz parte. Bom, vamos deixar para falar sobre o jogo contra o Flamengo por último. A gente tem que falar da campanha também, né? Que todos nós estamos fazendo parte do Ninguém Ama Como a Gente. Mas vamos falar primeiro sobre a situação política do Botafogo, que hoje, dia 5/11, está completamente agitada. Na verdade, desde o início da semana, desde domingo, depois da derrota, o clima já estava bem quente assim, em relação à saída, né, de diretor, de dirigente, de conselheiro. E, bom, ontem o Montenegro se reuniu na sua própria casa com alguns dirigentes do Botafogo. Isso foi notícia trazida pelo Fred Gomes, pelo Thiago Franklin, pelo Pedro Villanova. Enfim, muitos setoristas do Botafogo trouxeram essa informação. E o que ficou decidido, basicamente, é que o Montenegro mais os cardeais vão assumir o clube. Me corrija se eu estiver errado. Mas parece que eles pediram a cabeça de alguns dirigentes, de alguns diretores. Parece que a Mais Botafogo vai implodir, como disse Thiago Franklin.
E, bom, já saíram o VP, né? O Gustavo Noronha, já saiu o conselheiro fiscal, que é o Ricardo, alguma coisa, não sei o sobrenome dele. E parece que o Montenegro e mais esses conselheiros estão atrás de ganhar uma grana aí para deixar todo mundo em dia. E aí, com o dinheiro da Globo no final do ano, com o time permanecendo na primeira divisão, iria quitar novembro, dezembro, 13º, essas coisas. Bom, eu vejo como super positivo, hiper positivo essa saída desses dirigentes, principalmente do Gustavo Noronha. Estava bem claro que os jogadores odiavam a figura dele, e isso pode ter um reflexo positivo, caso realmente os salários atrasados sejam pagos. Também será de ganho técnico mesmo. Ganho técnico mesmo. A gente vê que os jogadores, alguns, né, pelo menos, estão jogando mais para lá do que para cá. Não culpo 100%, porque quem aqui vai conseguir trabalhar direito sem 3 meses de salário, 2 meses e meio de salário? Bom, Thiago, Marcos, como é que vocês enxergam essa turbulência na política do Botafogo? E pelo menos a gente está vendo que a gente vai sair de uma maneira positiva, né? A gente parece que está assistindo a implosão da Mais Botafogo, para a reconstrução do Botafogo. Assim, estou sendo bem positivo nesse cenário, mas é porque as notícias realmente animam. O Gustavo Noronha já era para ter saído faz tempo e tem muitos mais que devem acompanhá-lo. E eu espero que acompanhem. O Luiz Fernando é o próximo na lista, e a tendência é que o Luiz Fernando saia de hoje para amanhã, e até de algumas informações que já foram divulgadas e que eu também tive. O Montenegro e mais alguns outros buscam aí a quitação dos salários metade de agosto, setembro inteiro, e essa é uma que não saiu ainda em muitos lugares, mas há a possibilidade de que outubro seja quitado também, tá? É uma possibilidade que é mais remota, porque é mais difícil levantar tanto dinheiro assim, mas eles estão estudando. Fato é que nessa semana, no mínimo parte ou boa parte dos salários serão pagos. E aí a gente pode ter um gás a mais para o jogo. Enfim, no fim das contas, a gente precisa que os jogadores tenham confiança naqueles com quem é a voz deles ali dentro. É por isso que o Anderson Barros é mantido ali no elenco até hoje. Essa semana o Anderson Barros tentou, por conta própria, em São Paulo, conseguir financiamento de 7 milhões de reais para o pagamento dos salários dos jogadores, sendo que ele também está com 3 meses de salários atrasados. Aqui a gente faz todas as ressalvas às contratações, aos amigos do Anderson Barros, que ele coloca lá dentro, como o Vitor Rangel, mas nesse sentido de gestão de grupo, o Botafogo só não está matematicamente rebaixado até hoje, nessa temporada, pelas informações que nós temos, por causa da relação com o Anderson Barros. Porque o Noronha sempre foi tido como o VP invisível até pelos jogadores. Ele tinha esse apelido de Gasparzinho. Ele era muito mal visto internamente e com certeza isso causa desgastes. Então, e agora, como eles têm uma boa relação com o Montenegro, mesmo apesar dos áudios, porque afinal de contas é o Montenegro que está alimentando a família deles, né? Montenegro assumindo ali o futebol lá do Rotenberg pode dar para eles uma confiança, uma estabilidade maior, quem sabe ele fazer com que eles voltem suas atenções exclusivamente para dentro do campo, né? A gente fala assim, mas realmente você entrar em campo sabendo de todo o cenário político e extracampo do Botafogo deve influenciar de alguma forma, não tem como a gente olhando com um olhar um pouco mais humano para esses jogadores, né? Então vamos lá, que a Mais Botafogo imploda, se exploda, se foda e o Botafogo siga em frente. Bum! Vocês estão demais hoje, cara. Ai. Eu tô até com a nota aberta aqui no computador. Eu achei interessante o seguinte, a primeira frase, né? No contexto da iminente reformulação do clube para a gestão do futebol por uma instituição de investimento privado, Botafogo de Futebol e Regatas comunica a exoneração de Gustavo Noronha. Ok. Então, a saída dele, né? O motivo oficial do Botafogo é a questão do contexto da iminente reformulação do clube. Várias notícias saíram que, né, como o Thiago citou, foi uma contrapartida aí do Montenegro. Enfim, o Botafogo, Mais Botafogo, ele está realmente implodindo, está acabando. E assim, eu não vou ficar aqui, né, batendo muito nessa questão da nota e tudo mais, porque a nota está aí para todo mundo acessar. Eu queria falar até dos efeitos práticos, por exemplo. O Carly hoje ele deu entrevista
na sala de imprensa. Óbvio que eu acho que tem a questão da perspectiva do acerto dos salários, né? Que, enfim, tem essa possibilidade aí, uma possibilidade bem viva, enfim, já estão rodando até por aí alguns números do quanto de dinheiro seria. O Thiago citou aí a possibilidade de pagar outubro. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que eu acho que a saída do Gustavo Noronha, que com certeza os jogadores devem ter sido confirmados, eles devem ter tido essa informação confirmada antes, até talvez. Eu acho que isso também pode ter influenciado nessa decisão de voltar a fazer entrevistas na sala de imprensa. Porque todos nós sabemos que o Gustavo Noronha ele não era muito bem visto pelo grupo de jogadores. Afinal, um vice-presidente de futebol que não aparecia, que não dava as caras, apareceu para demitir logo o Barroca, que era um técnico querido pelo grupo de jogadores. Então, eu acho que com certeza a imagem do Gustavo Noronha estava bem queimada. E o Gustavo Noronha, ele inclusive, ele dá a entrevista da demissão do Barroca na sala de imprensa, né? Enfim, e aquele ali ele foi colocado pelos jogadores que era um protesto do departamento de futebol, tanto que o técnico Eduardo Barroca não dava entrevista também, o Anderson Barros também não dava entrevista na sala de imprensa, o Valentim chegou agora no grupo, mas também não estava dando a entrevista na sala de imprensa. Apenas Gustavo Noronha, ele prezava por isso. Mas aí o Carly volta hoje à sala de imprensa, eu acho que além da questão dos salários, eu acho que pode ter isso também. Eu acho que a ausência de Gustavo Noronha, em definitivo, eu acho que pode ter ligado aí um sentimento positivo nos jogadores. Eu acho que essa mudança pode influenciar positivamente na vontade dos jogadores, no jogo, enfim, na tranquilidade para acertar nos movimentos técnicos durante o jogo e etc. Gente, isso não é uma informação, tá? Eu não conversei com o Carly e o Carly me disse que ele voltou por causa disso. Essa é uma sensação, uma impressão minha, tá? Eu creio que tem, assim, a influência da saída do Gustavo Noronha nessa decisão dos jogadores de voltarem a usar a sala de imprensa e, enfim, até exibir todos os patrocinadores do Botafogo, além da possibilidade que, enfim, é cada vez mais viva aí, de acertar os débitos que o Botafogo tem com o elenco. Bom, vamos torcer então para o Montenegro, Cláudio Gude e todos os cardeais envolvidos nessa consigam angariar aí o dinheiro necessário para pagar os atrasados e que no final do ano, com o dinheiro da Globo e, se Deus quiser, com a nossa permanência na Série A, todos os débitos possam ser quitados, tanto de jogador, funcionário, terceirizado, que deve estar também sem receber, enfim. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos falar sobre o jogo contra o Flamengo quinta-feira. Bom, jogo que é o que tudo indica, para a gente ganhar só o apocalipse na terra, que vai fazer a gente conseguir uma vitória em cima do time do Flamengo, que a gente tem que admitir é muito, imensamente superior ao nosso. Vai jogar completo. O Botafogo provavelmente não vai ter o Marcinho, não que o Marcinho fosse fazer grande diferença na lateral direita, mas aí vai ser Fernando contra Bruno Henrique. Rafael. Oi, pode tá falar. Confirmado, entorse no joelho, ele tá fora do jogo. Então já podemos esperar Bruno Henrique para cima de Fernando, Gabigol para cima de Carly completamente parado, né? Completamente lento, enfim, Arrascaeta. Bom, a gente vai ter que jogar fechado, buscar algum contra-ataque. Acho que essa vai ser meia tônica do jogo. Eu acho que o Valentim não pode entrar com 3 atacantes, igual ele fez contra o Santos, igual ele vem fazendo, na verdade. O time fica muito exposto e, bom, vamos jogar contra o melhor time do campeonato, melhor time da América, né? Não falando de título, mas falando de bola. E é isso. O que vocês esperam sobre o jogo de quinta-feira? Algum otimismo em relação ao jogo de quinta? De repente, se os salários forem pagos até quinta, como é que vocês estão vendo quinta-feira? Assim... Não, brincadeira, agora eu vou falar sério. Eu sempre espero que o Botafogo me surpreenda, né? Nós somos botafoguenses, porque nós somos tão acostumados a ser surpreendidos negativamente, a mania pela surpresa fica aqui dentro da gente. Mas o fato é que
São anos-luz de diferença do futebol apresentado pelos dois times, da estrutura. E é uma pena essa notícia do Marcinho, porque, pelas minhas contas, a entorse no joelho vai tirar ele aproximadamente 5 anos do futebol do Botafogo, por causa do nosso DM. Ah, tá, que susto. Eu já ia perguntar, 5 anos? Não, foi... Gente, por favor, isso aqui não é uma notícia, é uma E brincadeira. ele disse que ia falar sério, hein? Ele disse que ia falar sério. O Marcinho vai passar pelo açougue alvinegro. Vai ficar lá, pendurar. Não, mas agora, talvez com o salário pingando na conta, não demore tanto para os jogadores se recuperarem, né? Mas quem sou eu? Foi mal aí, Alex Santana, não quis falar isso não. Voltando, o Flamengo é muito superior, o Flamengo é favorito, mas eu vou trabalhar com algumas coisas que pesam a nosso favor, que é 9 anos de invencibilidade dentro da nossa casa contra eles, que é o Léo Valência fazendo gol de falta no ano passado, tirando o título deles, mantendo a gente na Série A, e que é o time de 2015 da Série B vencendo deles no Maracanã em dia de estreia de uniforme novo, que é o jogo do Senta, porque no dia que eu me render, que eu falar não tem jeito, que eu tiver medo de Flamengo, é como acho que foi o Zé Fogareiro que postou, eu tenho que parar de ser botafoguense, né? Porque, tadinho, o maior ídolo deles, o Zico, fala que o maior terror da adolescência, da infância, como ele cresceu, a maior raiva dele é do Botafogo. Quem sou eu para discordar, né? Tradição. É isso aí. Não, Agora, claro, medo a gente nunca vai ter, né? agora dentro de campo... Pode falar. Não, brincadeira. Dentro de campo eu tenho a consciência, eu falo sério, a gente tem que esperar pontuar. Se a gente conseguir um empate, o resultado é positivo pra gente, apesar da gente estar dentro de casa. Isso é numa fala sem clubismo mesmo, assim, porque a fase é avassaladora do time da Lagoa e a nossa fase é exatamente o oposto. Em boa fase já seria difícil, em má fase é pior ainda, né? Vamos ver como vai ser. Olha, dentro de campo, o que eu tenho para dizer sobre a minha expectativa é: Alberto Valentim é o técnico do Botafogo. Então eu acho que deixa claro aí qual é a minha expectativa pro jogo, né? Bom. Mas é isso, assim, o Flamengo. Foi bom o Thiago ter falado sobre o Marcinho e ficar 5 anos no DM, porque assim, falando rapidamente até do Flamengo, o Flamengo ele tem o seguinte: tem bons jogadores, tem um técnico que faz um ótimo trabalho, só que tem uma estrutura ao redor que é um departamento médico competente, uma preparação física muito boa, a fisiologia. Então, assim, tudo isso colabora para um jogo melhor, né, por parte do Flamengo. E aqui nós temos o Alex Santana, que fica 40 dias fora, assim, entendeu? Era uma lesão rara, não sei o quê, papapá. Mas assim, aí a gente tem um jogador que, no time do Flamengo que machuca o joelho e faz uma cirurgia 19 dias depois, joga 70 minutos, entendeu? Então, assim, eu acho que isso dá um pouco da dimensão do que é a fase do Botafogo e a fase do Flamengo, né? Então, assim, a gente tem que ser muito claro em relação a isso. A gente está torcendo para o Botafogo perder para provar que a nossa opinião aqui pré-jogo está certa? Óbvio que não, entendeu? A gente vai torcer para o Botafogo ganhar, se possível de 9-2 de novo, entendeu? Então, assim, a nossa torcida é uma, entendeu? A realidade dos fatos é outra. Então, assim, a gente tem que ser muito comedido. E assim, não vai dar para o Valentim querer ir de peito aberto para cima do Flamengo, entendeu? A tendência é um domínio maior do Flamengo, e o Botafogo ele tem de buscar, no mínimo, um empate ali. Tem que ter maturidade, entendeu? Não dá para ser kamikaze. Ô Marcos, esse Valentim de peito aberto me lembra o tweet do Rizek, Brasil contra a Alemanha. Coragem, isso. Felipão. Aí seria coragem, Valentim. Flamengo nem marca tanto assim, né? Mas assim, só para completar, ele falou de Valentim de peito aberto, momento ego, porque vocês sabem, né? Onde o Valentim vai, ele atrai esse tipo de imprensa. O Valentim, ele tinha um fotógrafo pessoal dele que tira fotos dele, só dele. E tinha algumas exigências, por exemplo, como tirar fotos suado. Então, Valentim de peito aberto me lembrou dessa informação completamente inútil. Vai lá, Thiago. Relevantíssimo. Marcos, notícia em primeira mão aqui no podcast Corneta 7.
É exclusivo, corta pra mim. Mas agora, agora falando não tão sério, assim, ou mais ou menos, vocês acham que uma eventual derrota goleada sofrida pelo Botafogo, que esteja repreendido desde já, pode colocar em risco o Valentim no cargo? Cara, eu acho que eles vão esperar o jogo de segunda-feira contra o Avaí. Se a vitória não vier contra o Avaí, acredito que sim. E, assim, falando abertamente, internamente, eles já devem. Óbvio, né? Não vão falar isso para os jogadores. Mas internamente eles já estão esperando uma derrota. A não ser que seja uma derrota, porra, humilhante, né? Aí tudo bem, pode ser que o Valentim acabe caindo. Mas internamente eu acho que a diretoria, o próprio Montenegro, enfim, já estejam esperando uma derrota na quinta-feira. Eu tô com você também nessa, assim. Eu acho que, mas é uma situação meio parecida com o Corinthians, né, mano? Bancaram o Carille lá no meio da semana, o time jogou nada, chegou contra o Flamengo, tomou de 4, e aí ficou insustentável, né? É a forma, eu acho que vai ser muito dependendo da forma. Mas também, se perder para o Avaí, a gente perde o campeonato. Okay, né? Eu vou torcer para ganhar, que o Valentim termine o ano, e que o Botafogo fique na Série A, mas que o Valentim só termine o ano, pelo amor de Deus. Vamos reformular tudo nessa coisa aí, que é chamada Amor da Minha Vida, vulgo Botafogo. Rapidinho, eu acho que, assim, muito delicado, né? Eu não sei qual seria o efeito prático de uma outra demissão agora. Enfim, se o salário estiver em dia também, eu acho que os jogadores não vão ficar muito esse negócio de foi demitido, não foi. O Lazzaroni parece que, enfim, ele é querido pelo grupo, entendeu? Então, acho que não teria muito problema quanto a isso, não. Mas com relação aos jogadores, entendeu? Mas não sei, aí é complicado. Por mais que eu não queira o Valentim no time, eu não sei até que ponto a demissão dele seria de fato interessante, né? Ou benéfica. Mas enfim, isso daí é complicado. Rafael, só posso falar um negócio rapidinho sobre a questão de ingressos aí que tá rolando? Não, pode não. Tô brincando, pode falar assim. Não, Pode falar. rapidinho. Ai, caramba, esse pessoal não para. Criou-se uma falsa polêmica aí de que o Botafogo, como o Botafogo está numa crise financeira e tal, o Botafogo seria interessante para o Botafogo liberar 50% da carga de ingresso para o rival. Isso é um absurdo. O Botafogo está em crise financeira há muito tempo e ele nunca fez isso. Entendeu? Então, assim, e o pessoal fica criando essa coisa toda. E só para mostrar uma coisa, como isso é uma coisa de semana de clássico contra o Flamengo mesmo, né? Eu me lembro que eu tô até com isso aqui aberto no computador. Dia 8 de novembro de 2018, eu fiz uma sequência de tweets falando sobre como a imprensa ela tratava uma questão de ingressos entre Botafogo e Flamengo, também no clássico pelo Campeonato Brasileiro, também no estádio Newton Santos, onde eles temiam uma tal invasão da torcida do Flamengo, porque o Botafogo na época fez uma promoção, onde colocou o setor norte a R$ 5,00 e a meia R$ 2,50. E aí, por conta do preço do setor sul está, acho que 60 a inteira e 30 a meia, houve uma revolta. Aí falaram, aí a polícia, autoridades, imprensa, todos ficaram incentivando uma tal de uma invasão da torcida do Flamengo. Né? Eu vou até depois, eu vou compartilhar de novo essa sequência de tweets para mostrar como esse debate ele não é novo, né? Esse debate já meio que falido. Né? E a gente fica entrando nisso. E eu acho engraçado que falam tanto de invasão, mas em 2017, pelo mesmo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano foi no mês de setembro ou outubro, 238 almas ou testemunhas, enfim, como queiram, de torcedores do Flamengo foram como visitantes, o menor público visitante num clássico, né, que o Botafogo teve no estádio Newton Santos. Então, assim, times de fora na Libertadores, de lugares, né, mais distantes, assim, traziam. Não estou falando nem de Nacional do Uruguai, não. Estou falando de times que não são tão, que não eram tão tradicionais assim, né? Enfim, não tem torcidas tão grandes assim, na verdade. Então, assim, muito, muito estranho essa conexão de crise financeira com dar 50% de ingresso. Acabou essa época de 50-50 no Campeonato Brasileiro. Quando manda da federação, ela define a carga.
Quando manda é do Botafogo, quem manda é o Botafogo, vai ser 90-10, vai ser o preço que o Botafogo estabeleceu. Se os flamenguistas quiserem ir nos setores do Botafogo, ok, comprem o ingresso, mas não vai entrar com a camisa do Flamengo, isso é óbvio, e a gente vai ver, né, como é aquele comportamento, vai ficar mudinho, como se cantassem, né? Mas enfim, vão ficar lá mudinhos, quietinhos. Então, eu acho que a imprensa, ela foca numa coisa que não é tão importante, não acontece, não vai ter invasão, não vai ter nada disso. E esquece do principal, a ida do torcedor para o estádio é muito perigosa. Se você tiver com a sua camisa na mochila, dependendo de onde você vem, é perigoso sim. A volta do torcedor para casa, ela é muito perigosa. Os arredores do estádio, eles são perigosos. Dentro do estádio é tranquilo, é muito seguro. Depois da sua casa, no dia do jogo, o mais seguro é dentro do estádio. Agora, o problema é a ida e a volta. E isso, ninguém está nem aí. Ataques acontecem longe do estádio, a 30 quilômetros de distância, a 20 quilômetros de distância, e às vezes ali no entorno acontecem. Isso é pouco falado, ninguém liga para isso. Então, assim, imprensa, pelo amor de Deus, vamos focar no que é importante, vamos lembrar do contexto geral da ida do torcedor, da volta do torcedor, que sai de casa e não sabe se vai voltar. Esse é o clássico mais violento do Rio de Janeiro. Então parem de criar mais polêmica, incentivar invasões e essas coisas, e vamos focar nos reais problemas que esse clássico traz. Rapaziada, o nosso podcast está chegando ao fim, mas não vamos encerrar sem antes falar da campanha maravilhosa que a nossa torcida fez, encabeçada pelo Felipe Portela. Não sei se ele está na Lucas ainda, acredito que não, mas ele faz parte da comissão da torcida do Botafogo de festas. Ele começou a campanha do Ninguém Ama Como a Gente, e hoje essa campanha, na verdade, reuniu praticamente todas as páginas envolvidas com o Botafogo. Seja a página tem a divergência com outra, que já não se deu com alguém uma vez, enfim, a torcida do Botafogo se uniu nessa campanha de mostrar que nenhuma torcida, nenhum torcedor de outro clube ama igual a gente ama o Botafogo, porque a gente sofre bastante, a gente tá aí há 25 anos sem título, me corrija se eu estiver enganado. Títulos de expressão, óbvio, a gente ganhou alguns cariocas aí nesse meio do caminho, cariocas até bastante importantes, como o de 2010, mas enfim, nossa torcida é uma das mais sofridas do Brasil e a gente está sempre aí. Então essa campanha atingiu ontem, em poucas horas, os Trend Topics nacional do Twitter. Ficamos em 28º ou 27º no mundo e tem mais coisa vindo pela frente. Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa torcida, junto com o Marcos, com o Thiago, com o pessoal do canal Glorioso, com a Samanta, com o Brownie, com o Sampa Fogo. Bom, tem muita página envolvida. Zé Fogareiro, o L. Della Penha também fez vídeo, que a gente vai divulgar ainda, hoje ainda, né? Provavelmente vai ser divulgado antes do podcast ir pro ar. Mas enfim, quero também dar para o Thiago e para o Marcos terem a oportunidade de falar sobre a campanha, mas assim, reitero, ninguém ama como a gente, ninguém, e a gente vai seguir junto, vamos manter o Botafogo na Série A, e ano que vem é um recomeço para a gente de muitas glórias, muito sucesso, e é isso. Que vocês têm alguma coisa para falar? Claro, se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar, é da nossa torcida. E não tem por que deixar ninguém tentar diminuir a torcida do Botafogo, porque ninguém que viveu ou que vive o que nós vivemos, que não seja botafoguense, teria capacidade de fazer o mesmo pelo seu clube. A gente vive de demonstrações de amor extremamente altruístas, que não são necessariamente recíprocas, porque, como eu postei semana passada, a torcida não abandonou o Botafogo, a torcida foi abandonada pelo Botafogo, mas a gente continua lá. Então, essa campanha é consciente, sabendo que ninguém, você que está ouvindo, e eu, o Rafael, o Marcos, ninguém tem motivo nenhum para continuar amando, mas ninguém ama com a gente, é por isso que nós seremos os responsáveis pela nova era do Botafogo. Bom, o Thiago, enfim, falou e disse. O Botafogo insiste em nos abandonar, mas a gente é muito teimoso, a gente não larga esse time de jeito nenhum. O Rafael falou uma coisa interessante, né? Tem gente que não se gosta, tem gente que já quase saiu no soco com o outro, tem de tudo, mas nenhuma vaidade pode ser acima
pode estar acima do Botafogo. O Botafogo ele é maior que todos nós. Então, assim, é uma campanha legítima, uma campanha digna, uma campanha muito bonita da torcida do Botafogo. Não tem a ver com a diretoria, o Botafogo até postou hoje lá no Twitter a hashtag, mas isso não foi uma campanha que nasceu com o Botafogo, ela nasceu na torcida, da torcida para a torcida do Botafogo. Então é muito bom fazer parte disso. Nós estamos não só com perfil pessoal, mas também com o BFR Notícias, né, @notícias do BFR, estamos participando. Então, assim, se você quiser, entre também, mostre o seu amor pelo Botafogo. Ah, eu não vou poder ir no jogo na quinta. Ok, mas mostre o seu amor pelo Botafogo. Ninguém ama como a gente, né? Então, continue demonstrando seu amor pelo Botafogo, gente. Vai valer a pena. Não tá fácil, a gente sabe, mas a gente vai empurrar o Botafogo para 2020. Como eu tenho falado já há alguns dias, nós somos a última barreira entre o Botafogo e o fim. E aí, meu irmão, não tem jeito. Já que nós somos a última barreira entre o Botafogo e o fim, eu cravo que o Botafogo vai ser eterno. Entendeu? Então é isso. Eu tenho certeza, tenho esperança que o meu filho vai ver um Botafogo muito melhor do que o que eu estou vendo. E eu vou ser muito orgulhoso, vou ter muito orgulho de transmitir essa herança para ele e ele ver um Botafogo bem melhor do que eu estou tendo a oportunidade de desfrutar. Mesmo com tanto problema, tanta situação, o Botafogo ele é o nosso imenso prazer. Entre nisso também. Ninguém ama como a gente. Mostre isso. Mostre isso para todo mundo, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, para todo mundo. Nossa torcida é diferente. Bom, rapaziada, é isso. Eu quero agradecer todo mundo mesmo que escutou até aqui, agradecer o Thiago, agradecer o Marcos. Siga o Thiago nas redes sociais, @perfil Botafogueando, _. O Marcos é @Marcos com UC13. Eu sou Rafael Corneta, @Rafael Corneta. Lembrando que a gente está com 2 pares de ingressos para serem sorteados para quinta-feira. Então entra lá no perfil do Thiago, que tem todas as instruções lá, não é difícil não, é só mandar uma hashtag com Ninguém Ama Como a Gente, e uma frase que demonstre seu amor pelo clube, que você já está concorrendo, a gente vai escolher os 2 melhores. No mais é isso, rapaziada, sigam a gente aí nas redes sociais, siga o podcast nas redes sociais. Eu vou encerrar com o tweet que eu fiz ontem quando a campanha foi lançada. Pelo clube que amamos, pela nossa história, pelo nosso futuro. Só nós podemos nos salvar. Ninguém ama como a gente. Um abraço, rapaziada. Até a próxima. Beijos.